Bem-vindos, queridos amigos e amigas, a uma jornada única e inspiradora no nosso canal. Hoje, vamos explorar as riquezas escondidas no capítulo 4 de Provérbios, Provérbios da Bíblia. Um verdadeiro tesouro de sabedoria que pode iluminar nossas vidas e nos guiar rumo à excelência. O capítulo 4 de Provérbios é uma fonte de inspiração e orientação, lembrando-nos da importância de buscar a sabedoria divina. Nele, descobrimos que a sabedoria é mais valiosa do que qualquer tesouro, pois ela nos conduz a uma vida plena e significativa. Vamos adentrar neste capítulo mergulhando profundamente em seu significado e explorando como suas lições podem moldar nossas vidas modernas. Durante nossa jornada, desvendaremos como a busca da sabedoria pode nos transformar em indivíduos mais sábios, compassivos e bem-sucedidos. Portanto, não importa em qual estágio de sua jornada espiritual ou jornada pessoal você esteja, este vídeo é para você. Juntos, vamos embarcar nesta incrível jornada em busca da sabedoria, explorando os tesouros ocultos do capítulo 4 do livro de Provérbios. Prepare-se para uma experiência única de aprendizado e reflexão. Espero que aproveitem este estudo tanto quanto eu aproveitei em prepará-lo. Mas antes de mergulharmos fundo na sabedoria deste capítulo, gostaria de ouvir a sua opinião. Pode ser? O que você acha que é a verdadeira essência da sabedoria? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e talvez destaquemos algumas durante o nosso vídeo. Hoje fizemos um pouco diferente do habitual. Saímos às ruas para perguntar às pessoas o que é sabedoria e o que ela significa para elas. Vamos ouvir algumas respostas que são bem interessantes? Igor, é com você. Estamos começando uma nova série, Palavras de Sabedoria. Eu quero conversar com algumas pessoas aqui sobre alguns assuntos. Marcelo, tudo bem? Para você, qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento eu adquiro, eu falo dele, mas sabedoria é algo que eu aplico. É a aplicação do conhecimento. A sabedoria, poderíamos dizer que é a aplicação do conhecimento. Você acredita aí que é possível adquirir sabedoria ou é uma característica inata? As pessoas já nascem com ela? É possível adquirir sabedoria, com certeza. Como é que faz isso aí? Tomando conhecimento, fazendo do conhecimento uma coisa real. Fazendo do conhecimento algo prático e real. A partir do momento que eu faço do conhecimento algo prático e real, aquilo se torna sabedoria, uma maneira mais assertiva de viver. E um mundo onde muitas crenças, muitas teorias também, muitas coisas, valores aí são desacreditados e questionados. Pelo que você conhece, o livro de Provérbios aí, ele pode nos ajudar o que é certo e errado? Como é que o livro de Provérbios pode encaixar nessa questão toda de conhecimento e sabedoria? Sim, o livro de Provérbios é um livro riquíssimo que eu gosto muito. É um livro riquíssimo em conhecimento, mas principalmente na aplicação desse conhecimento, a sabedoria. Inclusive, o livro de Provérbios diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, o conhecimento e sabedoria tem a ver com o temor de Deus, com o conhecimento de Deus, com o que Ele tem disposto na sua palavra para nós. Para você, qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecer a palavra de Deus é uma delas. Você conhece a palavra de Deus, você tem que ter a sabedoria para você aplicar esse conhecimento que você está adquirindo. Por exemplo, Deus dá várias instruções e nós precisamos conhecer isso, né, essas instruções que Deus nos dá e saber usar com sabedoria. E sabedoria é uma coisa que vem do céu. Então Deus nos dá, e se nós orarmos e pedirmos a Deus, Ele nos dará sabedoria através do Espírito Santo para que nós venhamos a tomar as melhores decisões da nossa vida. Sabedoria é uma coisa que nasce com você ou você pode adquirir? Você pode adquirir através do Espírito Santo, né, de Deus. Deus vai te dando essa sabedoria aí. E pelo que você conhece, como é que o livro de Provérbios pode ajudar a gente a discernir coisas, entender melhor o contexto do mundo, considerando o que está escrito ali no Provérbios? Então, Provérbios é um livro que foi escrito, né, por Salomão, é a história de Salomão. E Salomão, né, é o homem mais sábio que já existiu na Terra. E isso, claro, depois de Jesus, que é Deus, né? Então, assim, Salomão foi o mais sábio. Para a gente extrair essa sabedoria dali, a gente tem que estudar o que está escrito no livro de Salomão. Então, em Provérbios, a gente tem que pegar com afinco, estudar essa palavra e trabalhando esses conceitos que estão aplicados ali para a gente aplicar na nossa vida. Então, tanto o conhecimento
sobre como administrar o nosso dinheiro, como administrar o nosso tempo, como nos envolver com outras pessoas também, sobre relacionamentos e também como nós estarmos em comunhão com os irmãos aqui na igreja, né? Bem, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca a oportunidade de fazer parte da nossa comunidade, essa comunidade de buscadores, de caçadores da sabedoria. Clique no botão de inscrição aí embaixo, ative as notificações para ficar atualizado com os nossos conteúdos inspiradores. Lembrando que agora nós temos 2 programas semanais para você. Este, que você já conhece ou está descobrindo agora, e o outro às terças-feiras, ao final da tarde. É uma rápida dose de reflexão para recarregar a nossa sabedoria interior e assim sabermos lidar com os nossos relacionamentos, com o nosso casamento. Vamos explorar o capítulo 4 de Provérbios e descobrir como ele pode iluminar nossas vidas. Explore a beleza do conhecimento e a sabedoria do Antigo Oriente em uma jornada inspiradora em Caminhos da Sabedoria. Todas as quintas, às 20 horas, no canal Péricles Ramos no YouTube. Descubra como aplicar os ensinamentos valiosos do livro de Provérbios em sua vida. Bem-vindos a Quintas com Péricles Ramos, o seu canal de estudos na Bíblia aqui no YouTube. Hoje, o nosso convidado é um velho conhecido meu, de muitos, mas muito tempo mesmo, viu? Ainda na época do teológico, lá no antigo seminário, nosso querido ENA, ali em Pernambuco. Boa noite, pastor Braguinha. Seja bem-vindo, tudo bem? Olá, meu amigo Péricles, olá, ouvinte, muito prazer estar com você aqui, estar com o pessoal que nos assiste nessa hora, uma alegria muito grande, uma amizade de muito tempo, faz tempo até que a gente não se vê, mas a amizade e o carinho permanecem, né? Exatamente. Pastor, o senhor já se aposentou? Aposentei formalmente do Ministério, né, tem 2 anos e pouco, e atualmente eu trabalho em 2 editoras aqui em São Paulo. Então eu moro em Hortolândia, que é interior de São Paulo, e passo durante a semana, geralmente a semana toda em São Paulo. Uma alegria. E as palestras? Continua viajando muito por esse Brasil, dando as suas palestras? Um bocado, um bocado. Isso é bom, né? A gente tem muita energia para parar, né? Opa, isso é muito bom. Não dá para parar não, né, meu amigo? E além de ter muita energia, ele tem muito conhecimento e muita sabedoria. A gente vai compartilhando as coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu gosto de dizer que eu sou um aprendiz constante, né? Então a gente vai aprendendo e trocando ideias, e isso é sempre muito bacana na vida. Exatamente. E nós vamos estudar um livro que é conhecido como um dos livros da Bíblia, que é Sapiensal. Mas fazendo aquele trocadilho, né? Um trocadilho infame. Você, além de ser um homem sapiencial, é um homem sapuencial. Explica aí para nós, amigo. Um trocadilho infame, né? Escrevi o livro dos sapos fervidos. Eu tenho uma coleção aí de mais de 800 sapos de brinquedo, de pelúcia, de coisa. Dá um trocadilho bacana, né? Olha, se você um dia quiser agradar o pastor Braguinha, é bem fácil. Basta dar um sapinho para ele. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser de louça, de pelúcia, qualquer tipo de sapo que ele vai gostar. Ó, mas só um detalhe, só não mande vivo, hein? Eu acho até que ele tem medo do vivo. Não. Mas, meu amigo, seja bem-vindo a este canal. Muito obrigado por aceitar este convite ou esse desafio e que Deus possa te abençoar nesta noite. Mas, antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Estudar a Bíblia sem ter a orientação do Espírito Santo não é uma escolha inteligente, pode acreditar. Então, feche seus olhos e vamos orar ao Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tuas bênçãos. Muito obrigado pela oportunidade de estudar um pouco mais desse livro tão fabuloso, tão maravilhoso e tão prático e necessário para as nossas vidas, que é o livro de Provérbios. E assim, como o Senhor inspirou Salomão a escrever, inspira-nos nessa noite através das palavras do pastor Braguinha, para que esse ensino possa fazer diferença em nosso viver, melhorando e nos capacitando para fazer a tua vontade. Continua conosco, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Bom,
Uma alegria, mais uma vez, dizer para você que estudar a palavra é sempre muito bacana. O livro de Provérbios é um dos livros que eu amo muito. Aliás, eu pego na Bíblia, assim, tem dois livros que são minha paixão preferida da Bíblia. Um livro é o livro de Jeremias, é o meu personagem, profeta preferido da Bíblia. Eu amo o texto de Jeremias, aquilo que Jeremias viveu. E o outro livro que é muito a minha característica, é muito o meu jeito de ser, é um livro que eu estudo sempre, volto a ele sempre, é o livro de Provérbios. Então, quando meu amigo Péricles me convidou para falar um pouquinho sobre um capítulo, né, do livro de Provérbios, foi um prazer muito grande, porque eu, de fato, amo esse texto. Sabe que eu pratico já um bocado de tempo um costume que tem um mês no ano, um mês de 31 dias, que eu tiro para ler um capítulo de Provérbios cada dia. São 31 capítulos, e assim, todo ano eu tenho um tempo de renovação nessa sabedoria expressa nos provérbios. Acho que é uma sabedoria ancestral, mas atemporal, né? Porque os conselhos dados ali não estão presos a um tempo, se bem que foram específicos para um tempo, mas eles são, em grande medida, atemporais, ou seja, eles têm uma validade muito, muito profunda para os nossos dias. Dentro do texto de Provérbios, você vai encontrar em todos os capítulos essa tendência que marca o livro de Provérbios, que é uma coleção de ditos que não somente Salomão escreveu, mas ele pensou, né, da sabedoria popular da sua época. Aí vem o valor, né, ouvinte, da sabedoria popular. Né? Salomão, ele escreveu, ele traduziu, ele expressou esses provérbios, muitos deles saídos do seu coração, de sua alma, do seu entendimento com Deus, e muitos ele pensou da sabedoria popular da sua época, né? Ditos que já naquele tempo eram atemporais. Olha que coisa bacana, né? Então, a estrutura de Provérbios, ela vai ter uma marcação contínua entre duas figuras, a figura do sábio e a figura do tolo. Essa marcação é contínua. O método da poesia bíblica de ensinar por contraste assim, bastante marcante aqui em Provérbios, né? O sábio e o tolo. O sábio faz assim, o tolo faz assim. O sábio age desse jeito, o tolo age desse outro jeito. Eu acho que essa marcação ela é importante para nós. Afinal de contas, no nosso cotidiano, né, em pleno século XXI, nós já estamos aí na terceira década, né, do século XXI. Isso não é pouca coisa, né? Terceira década do século XXI. Nesse período de tempo que nós vivemos, ainda nós podemos dizer que cada uma de nossas decisões, elas podem ser marcadas, né, por sabedoria ou tolice. Cada decisão nossa pode ter essa cifra, né? Bom, eu tomei uma decisão, a minha atitude foi ligada à sabedoria ou foi ligada à tolice? Acho que esse é um referencial bastante válido para a gente. Dentro de Provérbios capítulo 4, e esses primeiros capítulos de Provérbios, eles têm uma coisa muito constante assim da busca pela sabedoria. No capítulo 4, de todo o texto, eu destaquei, Péricles, três coisas. Três, né, eu pude distinguir assim muito claramente. Bom, eu tenho muitos sermões sobre Provérbios, e do texto aqui do capítulo 4, eu gostaria de distinguir três questões sobre a sabedoria. Então vamos esquecer a tolice, né? A tolice não nos importa muito. O nosso caminho deve ser um caminho de sabedoria, né? De sabedoria.
Afinal de contas, a nossa pisada nessa vida, a nossa pisada nesse mundo, se estiver marcada pela sabedoria, será uma pisada muito mais sólida, muito mais consistente. Eu não sei se todo mundo já prestou atenção que a palavra sabedoria na Bíblia, o conceito antigo da sabedoria tem que ver com tecer. Quem era o sábio no tempo aqui da antiguidade? Era o tecelão, aquele que tecia, por exemplo, as vestes dos sacerdotes lá, faladas na Bíblia, especificadas como deveriam ser. Quem teciam essas vestes? Os sábios. Eles teciam essas vestes, que requeriam assim uma habilidade muito grande, uma arte muito grande. Traduzindo essa ancestralidade da sabedoria, o que quer dizer essa sabedoria para a gente? Eu traduzo sempre como a capacidade de tecer a vida, né? Tecer a existência. Então, se eu estou tecendo a minha vida de forma habilidosa, se minha pisada nesse mundo está sendo uma pisada adequada, uma pisada boa, uma pisada constante, uma pisada de sabedoria, caramba, eu tenho condição de viver uma vida muito, muito abençoada. Então, as três questões que eu destaco aqui no capítulo 4 de Provérbios, né, que acho que tem um valor muito grande para a nossa vida. A primeira questão, eu vou trazer, eu estou usando aqui, essa versão aqui, a nova versão transformadora. É uma versão muito interessante da Bíblia. Então, no versículo 8, o Salomão vai dizer assim: se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Aqui eu trago a primeira questão. Eu acho que a primeira questão da sabedoria é a gente abraçar a sabedoria, se atracar na sabedoria, né? Se agarrar à sabedoria. Então, como é que a gente se agarra à sabedoria? Você lembra que lá no Novo Testamento, Tiago vai dizer uma coisa assim: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá gratuitamente, generosamente, diz outra versão. Então, acho que a primeira questão aqui é a gente abraçar a sabedoria, né? Abraçar quer dizer, eu quero a sabedoria, eu quero viver a vida de sabedoria. Se a gente puder dizer o que é viver essa vida de sabedoria, tecer a vida com essa sabedoria, a gente poderia traduzir simplesmente assim: sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões, capacidade de fazer boas escolhas. Essa capacidade, fazer boas escolhas. Então, abraça a sabedoria. Acho que essa é a questão fundamental para nós que vivemos nesse século XXI, com tantas tendências esquisitas, complexas, no mundo, né, marcado pela complexidade, por tantas coisas que não entendemos e nem vamos entender. Caramba, abraça a sabedoria. Abraça, se atraca a ela, se agarra, né? Tem uns textos lá em Provérbios que vai dizer assim, né? Se você amar a sabedoria como ama a namorada, né? Você ter esse amor pela sabedoria. Então, eu gosto muito disso aqui. Abraçar. Olha que ternura tem nisso, né? Eu não vou viver uma vida de sabedoria porque estão me obrigando a. Eu não vou trilhar um caminho de sabedoria porque estão me forçando a fazer isso. Não. Eu abraço a sabedoria. Então, abraçando a sabedoria se torna minha companheira. Olha que legal esse trilhar do caminho, né? Tendo como companheira a sabedoria. Então, essa é a primeira questão, abraçar a sabedoria. A segunda questão, eu coloquei como sendo de um verso que está logo atrás, o verso 6, que diz assim: não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais... Olha que trocadilho aqui, né? É a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais,
aprenda a ter discernimento. Versículos 6 e 7. Então, para mim aqui, a segunda questão é abraçar a sabedoria, a primeira. A segunda é fazer uma coisa que está aqui bem explícita, que é eu vou guardar a sabedoria. Eu não somente abraço e deixo para lá. Eu abraço e guardo. Quer dizer, se eu for viver dentro da sabedoria, ela vai me proteger. Me proteger de quê? De decisões tolas. Me proteger de mim mesmo, às vezes. Então, eu vou, guiado pela sabedoria, eu vou guardar. Guardar como um tesouro. Olha só como é que começa o conselho do verso 6 aqui, né? Não abandone a sabedoria. Ou seja, guarda a sabedoria. Guarda. Abraça e fica com ela. Então ela se torna uma aliada poderosa. Tem uma música do samba, da MPB, que diz o auxílio luxuoso de um pandeiro. Então aqui a gente tem o auxílio luxuoso da sabedoria. Esse auxílio luxuoso, se eu guardo intencionalmente no meu coração, na minha alma, se eu guardo essa sabedoria, puxa, ela vai me proteger, ela vai ser a conselheira para mim. Sabe essa voz que fala com a gente o tempo todo? Essa voz que é a voz de nossa alma, essa voz que fala com a gente o tempo todo, pode ser a voz da sabedoria, ou pode ser a voz da tolice. Então, se eu ouço como tolice, eu ouço como sabedoria, o que vai diferenciar aqui? É o quanto eu estou guardando a sabedoria. Viver essa dimensão de guardar, entesourar, né? Torna a sabedoria o quê? Algo consistente na vida. Ela passa a fazer parte do nosso caminho na existência. Veja, guardar a sabedoria quer dizer que eu torno o modo de vida da sabedoria um modo habitual. Olha que legal que é isso, né? O hábito. Como é que se forma um hábito? A gente costuma dizer, né, que isso tudo começa no pensamento, né? Você tem um pensamento, aquele pensamento repetido, ele vai se transformando até que ele vai se consolidando no hábito. O hábito consolidado forma o nosso caráter. O caráter define o nosso destino. Então, a sequência é sempre assim, ó, pensamento, ação, né, hábito, caráter, destino. Aquilo que começa com o pensamento termina no nosso destino. O que é guardar a sabedoria? É eu transformar esse comportamento sábio de algo que eu abracei, eu transformar isso em algo habitual. Habitual. Sempre a gente vai ter dois caminhos a escolher. Que no livro de Provérbios, a tradução desses dois caminhos, qual é a tradução? É o caminho do sábio e o caminho do tolo. Por isso que ele vai batendo na tecla o tempo todo. O sábio age assim, o tolo age assim. Isso vai ser verdade com relação às palavras, às ações, às atitudes, à perversidade, em tudo. Eu tenho sempre dois caminhos. O caminho que é mais do discernimento, né? Aqui na tradução coloca a palavra discernimento também. Então eu posso ter esse caminho de discernimento, né? Eu sei discernir entre o que é certo e o que é errado, caminho da sabedoria ou caminho da tolice. O tolo, ele faz de qualquer jeito, o tolo, ele toma decisão atabalhoada, né? Ele se arrebenta, por quê? Porque ele não guarda a sabedoria. Então veja, né? Nessa sequência simples que eu tentei colocar aqui, né? Eu abraço a sabedoria. Abraçar quer dizer que eu decido pela sabedoria, né? Eu tomo uma decisão que é bom, eu vou guiar a minha vida pela sabedoria. A segunda questão é o quê? Eu vou guardar essa sabedoria. Né? Eu não vou, como dá aqui no verso, né? Não vou abandonar essa sabedoria. A sabedoria, ela pode até me dar um prejuízo a curto prazo, mas ela me dá um ganho a longo prazo, a médio prazo, e na maioria das vezes a curto prazo também. Porque eu estou guardado, né, pela dimensão da sabedoria. E aí vem a terceira questão. A terceira questão que eu trago aqui ainda no capítulo 4, Pérez, você vê que eu estou trabalhando com 3 versos essencialmente, né? No verso 18, que vai dizer assim: o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha
cada vez mais até o dia pleno clarear. Então, o que é o terceiro conceito da sabedoria para mim, de você caminhar nesse caminho da sabedoria? Então, se o primeiro, eu abraço a sabedoria, então abraçar a sabedoria, guardar a sabedoria, crescer na sabedoria. Olha a imagem aqui do... Quem já viu um dia amanhecer, né? É a noite que está densa, escura, até que os primeiros raios aparecem. Eu caminho, gosto muito de caminhar cedinho. Aí você vai caminhando, está escuro. Aí pouco a pouco aquilo vai clareando, clareando. Daqui a pouco o sol chega, né? Até ser dia perfeito. Então, o que é o resultado da vida daquele que escolhe o caminho da sabedoria? É crescimento. Crescimento emocional, crescimento espiritual. É uma pessoa que se torna alguém diferenciado. Aquilo que se fala tanto da inteligência emocional, né? Essa inteligência emocional é o indivíduo que tem esse roteiro aqui, né? Esse roteiro que não é uma teoria científica, é apenas um apanhado de versos de percepções do Braga aqui, né? Guardar, abraçar, guardar, crescer. Abraçar, guardar, crescer. Eu abraço a sabedoria, tendo abraçado a sabedoria, eu guardo essa sabedoria, fazendo isso, eu vou crescer. Crescer como? Crescer de forma abençoada na vida. Eu vou crescer na minha percepção com relação às outras pessoas. Eu vou crescer no meu processo de autoconhecimento, da gestão da minha vida, da gestão das minhas atitudes. É um crescimento que vai se tornar, esse crescimento, isso é como diziam os japoneses no passado, quando se falava da teoria do Kaizen, né? É uma corrida sem linha de chegada. Não tem uma linha de chegada, dizer, bom, eu tô pronto, agora eu estou sábio. O indivíduo que se declarar sábio, ele já entrou no esquema da tolice, né? Não, eu vou andando, vou caminhando, vou traçando o meu roteiro de vida. Eu acho que esse pode ser um roteiro muito, muito, muito abençoado. É algo que pode se tornar um fator abençoador de nossa vida. Eu vou crescer nos relacionamentos, né? Porque eu me torno a pessoa que o egoísmo, ele decresce, né? A vaidade vai perdendo sua força, né? A generosidade vai ganhando força. É o crescimento emocional, né? Fator tão essencial para a nossa vida nesses dias, né? Eu, além desses versos, Pérez, eu selecionei alguns outros aqui, né? No verso 9 vai dizer assim, ó, a sabedoria, né? Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Olha o presente da sabedoria, né? É um diadema na cabeça. Puxa vida, né? Que indivíduo, né, que está andando por esse mundo, um indivíduo que a sua vida abençoa a vida de outras pessoas. É por isso que lá no verso 23, Salomão vai dizer assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda a sua emoção, guarda a sua existência. E como é que a gente faz isso? É trilhando o caminho da sabedoria. Não tem outro esquema, né? Não tem outro roteiro. Se eu ando pelo caminho da sabedoria, eu não estou num labirinto perdido. Não, eu estou andando num caminho, um caminho que é bacana, um caminho que é abençoador. Então, meu amigo Péricles, meus amigos ouvintes, essas três questões aqui da vida, né? Primeiro, verso 8, eu tirei aqui, né? Abrace a sabedoria. O segundo, né, nos versículos 6 e 7, né? Não abandone a sabedoria, pois ela o guardará. Então, guardar a sabedoria, abraçar, guardar. E o terceiro, eu tirei lá do verso 18, né? O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer. Vai crescendo. Então, vai crescendo, crescer. Abraçar, guardar, crescer. Não é nenhuma chave mágica, mas eu tenho a impressão que essa é uma boa chave para a nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde em sabedoria. Eu queria convidar você
que está participando com a gente, para fazer uma prece comigo. Né? Se a Bíblia diz assim, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos, dá com generosidade. Vamos pedir essa sabedoria para o Senhor? Se você puder, feche seus olhos, ore comigo. Senhor, pensamos agora, refletimos sobre o livro de Provérbios, no capítulo 4, tantas coisas belas, um tesouro de inestimável valor. A nossa súplica agora, Senhor, nesse exato momento ajuda a gente a abraçar a sabedoria. Ajuda a gente a guardar, entesourar essa sabedoria. Ajuda a gente, Senhor, a crescer na vida, na sabedoria. Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor. Meu amigo pastor Braguinha, amigo de estudos e aventuras, muito obrigado por essa mensagem tão inspiradora e maravilhosa, trazendo esses conceitos tão interessantes, necessários em nossa vida. Sabe, pastor, todas as vezes que eu leio o livro de Provérbios, ou medito sobre ele, ouço falar de Provérbios, eu fico admirado com a beleza, com a sabedoria depois de tantos milênios. É interessante que ele é sábio porque ele não está preso, não está linkado a um determinado tempo, uma determinada circunstância ou cultura, como são os outros livros. Ele não é preso a isso. Ele fala das necessidades do homem, da necessidade do ser humano. E isso será sempre atual. É isso aí, meu amigo. É uma bênção para a nossa vida, né? Uma bênção. Muito obrigado, pastor, por sua palavra. Que o Senhor continue te abençoando em todas as áreas da sua vida. E espero que possa retornar em breve, viu? Trazendo a sua sapiencialidade e também a sua sapuencialidade, né? Muito bem. Uma alegria. Um grande abraço. Muitas bênçãos pra gente. Valeu. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua companhia em partilharmos o estudo dessa noite. E que Deus abençoe você, a sua vida, saúde, família e te conceda uma noite de descanso e paz. E para continuar aprendendo a sabedoria contida na Bíblia, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos programas, tá certo? É bem fácil, clica aí embaixo, ó, tá vendo aí, inscrição? Clica aí. Mas faça agora, porque senão te garanto que você vai esquecer, viu? E voltaremos na próxima semana em quintas com Péricles Ramos. Um grande abraço.